Thiago. Eu sou o Vitor. E aí, pessoal, vocês que acompanharam o nosso mural aqui no Padlet do trabalho de Biologia do terceiro ano B, nosso grupo é o Tô Com Sono. Hoje é a nossa conclusão, né, desse trabalho. A gente vai apresentar aí um vídeo-aula, e nesse vídeo-aula vai conter tudo um pouco sobre vírus, até a parte do o que é vírus, a estrutura do vírus, a doença e sintomas que os vírus de várias maneiras podem causar, como herpes, chikungunya, dengue, Aedes aegypti. Também a gente vai falar sobre a síntese proteica, sobre o retrovírus e o ciclo do retrovírus. E também vamos falar sobre bacteriófagos. Então, fiquem aí com a nossa videoaula e valeu por acompanhar a gente. Os vírus são seres simples e pequenos, sem organização celular e de metabolismo próprio. Eles são formados basicamente por uma célula proteica envolvendo material genético, que é o DNA ou RNA, e eles se reproduzem apenas dentro de células vivas. Exatamente. Os vírus, eles causam doenças nos outros seres, mas eles não são um perigo assim extremo para a população humana. Eles são de 20 a 300 nm, que é menor do que um ribossomo. E aí, os vírus têm dois tipos, os vírus simples e os vírus envelopados. O simples foi o que a Sabrina falou, que é composto pelo material genético, RNA ou DNA, ou alguns vírus possuem os dois. E o capsídeo é a membrana que envolve esse núcleo, que é o material genético. Já os envelopados, eles têm tudo isso e mais um envelope, que é constituído pela membrana proteica, que envolve e deixa o vírus mais forte. Agora vamos falar das doenças virais. A febre amarela, a dengue, a chikungunya e a zika são vírus transmitidos pelos mesmo mosquito, que se chama Aedes aegypti. Os sintomas são os mesmos: a dor no corpo, dor de cabeça, febre e mal-estar. A transmissão é feita pela fêmea. Ela deposita seu ovo em recipientes com água e depois de uma semana já está pronta para picar as pessoas. Como é um vírus de difícil cura, a vacina foi criada para a prevenção da manifestação desse vírus. E ela foi criada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur e se chama Dengue Vaxia. Os tratamentos são parecidos, são usados anti-inflamatórios e paracetamol, mas ainda a melhor prevenção disso é combater os focos do Aedes. Bom, eu vou falar sobre os vírus transmissíveis pela saliva, que são a herpes, a catapora, que é uma derivação do vírus da herpes, a cachumba e a candidíase. Começando a falar pelo vírus HVV, que é a herpes, temos o HVV1, que é a herpes labial, HV2, que é a herpes genital, e o HV3, que é a herpes zoster. Os sintomas são dores, inchaço, formigamento, erupções cutâneas, entre outros sintomas. A catapora, também conhecida como varicela ou cobreira, é uma doença muito contagiosa causada pelo vírus zoster. Os sintomas são fadiga, febre, pequenas feridas pelo corpo, entre outros sintomas. Já a cachumba, também conhecida como papeira, é uma infecção causada pelo vírus Paramyxovírus. Os sintomas que a cachumba emite são inchaço e dor na região da mandíbula, febre e fadiga. A candidíase, também conhecida como sapinho, é uma infecção em que o vírus do fungo da Candida albicans acumula-se na boca. Os sintomas é o aparecimento de pequenas lesões avermelhadas ou esbranquiçadas na língua. Os retrovírus são um grupo de vírus RNA, usando uma enzima denominada transcriptase reversa. Todos os retrovírus humanos são similares em relação à estrutura, à organização genômica e ao modo de replicação.
Assim como os outros vírus, possuem a característica de produzir infecções latentes e persistentes, caracterizadas pelos longos períodos de incubação e crescimento lento das quantidades de vírus nas células infectadas. Ou seja, o vírus já está presente, porém ele demora a se manifestar no corpo. Isso permite que eles permaneçam assintomáticos por um longo período, até que a doença associada comece a apresentar os sintomas. Bacteriófagos, também denominados como fagos, podem ser vírus de DNA ou RNA. Eles infectam as células bacterianas e sua estratégia é considerada um modelo de ação viral. O tipo produtivo lítico de replicação viral ocorre em praticamente todos os bacteriófagos. No ciclo lítico, o vírus invade a bactéria, onde as funções normais desta são interrompidas na presença do ácido nucleico do vírus. Este, ao mesmo tempo em que é replicado, comanda a síntese das proteínas que vão compor o capsídeo. Os capsídeos organizam-se e envelopam as moléculas de ácido nucleico. Assim são produzidos os novos vírus, onde ocorre a lise, ou seja, a célula infectada rompe-se e os novos bacteriófagos são liberados. Existem circunstâncias em que a produção de componentes virais é desligada indefinidamente. Este tipo de multiplicação é chamado de lisogênico e é um fenômeno bem estabelecido para um vírus bacteriano. No ciclo lisogênico, não ocorre a produção de novas partículas virais. Neste ciclo, após a liberação do ácido nucleico dos vírus invasor, ao invés de ter início a síntese de componentes virais, ocorre a integração do ácido nucleico viral na genoma da célula hospedeira. Assim, uma vez infectada, uma célula começará a transmitir o vírus, onde sempre que passar por mitose, todas as células estarão infectadas também. A síntese proteica é uma produção de proteínas baseada no DNA e é dividida em duas fases, a transcrição e a tradução. O processo acontece no citoplasma e envolve RNA, ribossomos, enzimas específicas e aminoácidos que pegam a sequência para produzir a proteína. Nessa primeira fase, o DNA se abre, a molécula de DNA se abre e a enzima é transcrita na molécula de RNA. Essa enzima, chamada enzima primerase do RNA, ela droga, qual é a palavra? Usa como norte, referência. Se baseia, tá. Essa enzima, a enzima primerase, ela se baseia nas fitas do DNA e ela vai seguindo até um certo ponto e copiando de uma extremidade a outra. Não literalmente tudo, mas só o pedaço que ela precisa para produzir a proteína. É isso, pessoal. Essa foi a nossa videoaula. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o que é vírus, sobre o ciclo dele, as doenças, os sintomas e sobre algumas coisas que abrangem o tema vírus. Esse foi a nossa conclusão e esse mural aqui no Padlet vai ficar para vocês estudarem e darem uma lida. Valeu!